Administração e RH. Tema: Gestão estratégica de pessoas, conceitos e evolução. O campo da estratégia empresarial representa uma temática relativamente recente na administração. Seus primeiros passos foram dados nas décadas de 1960 e 70, tendo apresentado um notável desenvolvimento na década de 1980 e, principalmente nos anos 90. Zaccarelli resume alguns marcos históricos no estudo da estratégia nas empresas, associando os autores clássicos e suas obras. Segundo ele, em 1965 foi lançado o primeiro livro sobre estratégia empresarial, de autoria de Igor Ansoff, com ênfase no planejamento estratégico, que demorou para ser reconhecido. Por volta de 1973, os trabalhos apresentados no primeiro Seminário Internacional sobre Administração Estratégica, na Universidade Vanderbilt, deram origem ao livro do Planejamento Estratégico à Administração Estratégica, organizado por Ansoff, de Klerk e Reis, que ampliou o foco da discussão sobre estratégia empresarial. Outro marco importante no estudo de estratégia surgiu na década de 1980 com as obras Estratégia Competitiva e Vantagem Competitiva das Nações, de Michael Porter, que apresentaram novos conceitos de estratégia e competitividade no âmbito empresarial e no dos países e até hoje influenciam fortemente os debates sobre competição. No início da década de 1990, outro livro marcou essa evolução com uma abordagem crítica aos conceitos de planejamento estratégico, The Rise and Fall of Strategic Planning, de Henry Mintzberg. O autor, docente da Universidade McGill, enfatizou os debates sobre os aspectos humanos envolvidos na formulação e implementação estratégica. Uma contribuição importante para o entendimento do pensamento sobre estratégia foi dada em 1998 por Mintzberg, Austran e Lampel em Safari da Estratégia. A obra, ao mesmo tempo que auxilia o leitor a organizar o raciocínio a respeito de diversas correntes e enfoques no estudo da estratégia, desafia-o a reconciliar as diferentes tendências nessa área. Utilizando a notória fábula dos cegos que queriam ver o elefante e a metáfora de um safari pela selva da administração estratégica, os autores apresentam a classificação e a definição das 10 escolas de pensamento em administração estratégica, a perspectiva de cada uma delas, suas limitações e contribuições e seus autores mais representativos. A seguir, a conceituação dessas escolas, sua visão do processo estratégico e seus principais autores. Design, estratégia como um processo de concepção. Planejamento, estratégia como um processo formal e sistemático. Posicionamento, estratégia como um processo analítico. Empreendedora, estratégia como um processo visionário. Cognitiva, estratégica como um processo mental. Aprendizado, estratégia como um processo emergente. Poder, estratégia como um processo de negociação. Cultural, estratégia como um processo coletivo. Ambiental, estratégia como um processo reativo. Configuração, estratégia como um processo de transformação. As 3 primeiras escolas, design, planejamento e posicionamento, são consideradas de natureza prescritiva, mais preocupadas em como as estratégias devem ser formuladas do que em como elas são formuladas. As escolas do segundo grupo, empreendedora, cognitiva, de aprendizado, do poder, cultural e ambiental, estão mais voltadas para a análise de como as estratégias são de fato formuladas. Finalmente, a escola da configuração combina contribuições de várias outras, descrevendo a estratégia como um processo de mudança. Cada uma dessas escolas, portanto, empresta diferentes sentidos não conflitantes e complementares à estratégia. Além disso, ajudam a desmitificar a complexidade de um conceito tão importante e abrangente, fornecendo ao leitor o benefício dessas diferentes contribuições. Por outro lado, embora a bibliografia contenha várias definições objetivas sobre estratégia e administração estratégica, é difícil encontrar uma única que traduza de forma plena seus diferentes significados. Entretanto, existem certos pontos em comum entre essas definições que podem auxiliar na formação e no entendimento do conceito de estratégia. São eles: a estratégia dá a direção, fornece o direcionamento da empresa e provê consistência. A estratégia resulta de um processo de decisão.
As decisões são principalmente de natureza qualitativa, interferem no todo da organização e buscam eficácia a longo prazo. A estratégia abrange a organização e sua relação com o ambiente. A estratégia envolve questões de conteúdo e de processo em diferentes níveis. De acordo com Idem, a administração estratégica é o processo de administrar uma entidade de forma a atingir seu propósito. Sua definição mais ampla é a administração da vantagem competitiva, que inclui identificar objetivos analisando o ambiente, reconhecer ameaças e oportunidades formulando estratégias, implementando e monitorando-as de forma a sustentar as vantagens competitivas no mercado. Os estrategistas que se utilizam desse conceito abrangente veem a administração estratégica sob um enfoque que permeia a administração de todos os aspectos da companhia. Eles consideram a formulação da estratégia corporativa e da estratégia competitiva, o processo de planejamento e a implementação de todos os precedentes como partes da administração estratégica. A definição mais restrita de administração estratégica a limita a uma conceituação análoga à de administração de operações ou administração de marketing, mas com ênfase em atingir objetivos estratégicos em vez de objetivos funcionais. Para alguns, a gestão estratégica é o processo de aplicação das funções administrativas, de planejamento, organização, direção e controle aos assuntos pertinentes ao nível estratégico. Para outros, gestão estratégica é o processo de clarificar a visão da organização, formulando e implementando estratégias e avaliando continuamente seus resultados. Envolve a definição e a articulação de estratégias, estruturas e sistemas, tendo como base os valores organizacionais e as tendências do ambiente a longo prazo. Dada a dificuldade de obter uma definição de estratégia que englobe todos os diferentes sentidos, para fins didáticos deste capítulo determina-se como conceito de estratégia: formulação da missão e dos objetivos da organização, bem como de políticas e planos de ação para alcançá-los, considerando os impactos das forças do ambiente e a competição.